Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada e imigrante. Mentira, não vou começar com essa introdução não, porque vocês aqui são de casa e entre nós não há cerimônias, certo? E também dispensamos apresentações, não é mesmo? Se você está assistindo esse vídeo, significa que você está no meu Converse e hoje a gente vai conversar sobre compra e venda de imóveis. Eu estou muito feliz com esse canal, gente, vocês não fazem ideia. Eu durmo e acordo pensando em temas para trazer para vocês. Mas no final de semana eu postei lá na comunidade. Se você ainda não passeou aqui pelo canal, eu te convido a passear, tá? Porque nós temos uma área de comunidade. Quando você acessa pelo celular, você vê lá a comunidade que você pode entrar e lá eu deixo recados para vocês, eu deixo enquetes para vocês, eu deixo conteúdos específicos. E esse final de semana eu deixei um anúncio de um post, na verdade, sobre alguns imóveis que eu tenho avaliado. Acho que eu já comentei com vocês, ou falei nas redes sociais que eu estou estudando os mercados, alguns mercados, para ver a questão do nosso próximo investimento. Se vai ser São Paulo, se vai ser Sul, Santa Catarina. Eu até postei essa enquete no Instagram, todo mundo acertou praticamente. Era Santa Catarina, né? Eu tenho muito, assim, um sonho de comprar um imóvel em Santa Catarina um dia. É um lugar que eu gosto muito, que eu já fui algumas vezes no Brasil, mas é um lugar que ele tem muitas particularidades. O mercado imobiliário de lá é incrível, mas ele tem muitas particularidades e demanda, assim, um bom estudo, sabe? Sobre o mercado, para você não fazer uma compra errada, para você não comprar um imóvel embaraçado, um imóvel com problema de documento. É bem complicadinho. O sul do Brasil é bem complicadinho nesse sentido. Mas, enfim, eu tenho olhado imóveis que atendem os meus requisitos, né? Os preços estão muito parecidos com os preços de São Paulo, das áreas nobres de São Paulo, mas com que, né, a questão de que em Santa Catarina eu teria que pensar mais num business de short-term rental. Então seria um apartamento para locação de temporada, né? E isso aí é uma outra vertente do negócio. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de mercado imobiliário, tem várias maneiras de você ganhar dinheiro. Você pode comprar o imóvel diretamente você, e aí você começa a construir um portfólio de imóveis. Você pode comprar um imóvel para alugar. Você pode comprar um imóvel de família, que é um imóvel que você talvez não vá usar sempre, mas você quer ter. É o que geralmente as famílias que querem ter casa na praia fazem, que querem ter casa no campo fazem. Fazenda, né? Então você tem a sua casa na cidade, mas você também tem a casa da fazenda. Enfim, eu não sou contra esse tipo de investimento, tá? Não é porque eu gosto de viver de aluguel que eu sou contra isso. Muito pelo contrário. Eu tenho nos meus planos imóveis que eu gostaria de ter pra mim, mesmo que eu não more neles e mesmo que eu não vá usá-los o ano inteiro. Eu gostaria muito de ter uma casa na praia, eu gostaria muito de ter uma chácara, um mini sítio, assim, alguma coisa bem na natureza, sabe? Eu queria ter uma casa no Brasil, um apartamento no Brasil pra eu ficar confortável quando eu for ao Brasil. Mas enfim, tem tanta coisa que eu quero ter que o meu bolso ele precisa acompanhar o que eu quero ter no caso, né? Enfim. E aí eu tenho avaliado qual vai ser o próximo passo. Eu acho que isso é muito importante. A gente, quando tem conhecimento, quando tem esse objetivo de ser um investidor imobiliário, a gente tem que ter alguns princípios. E um dos meus princípios é não antecipe os seus sonhos. Eu tenho esses sonhos, né, de ter esses imóveis que eu falei pra vocês, mas o momento de tê-los não é agora. Porque agora eu estou construindo um patrimônio que precisa ser rentável para mim. Então eu preciso pensar com a cabeça de investidor, de pessoa que vai explorar esse imóvel para oferir renda, né? Então o objetivo é renda. E aí eu tô nessa de São Paulo, Santa Catarina. Dani, por que você é reticente com relação a Santa Catarina? É mais pela questão do momento, tá, gente? Porque quando a gente vai comprar um imóvel, a gente tem que pensar em todos os custos que a gente vai ter. Não só condomínio, IPTU, mas os custos que a gente vai ter para poder alugar esse imóvel. O meu imóvel de São Paulo agora, a gente tá alugando, né? Eu tive uma troca de inquilinos e a gente tá alugando. Eu tive custos para alugar esse imóvel. Eu tive que pagar a corretagem, eu tive que fazer um ajuste ou outro no apartamento. Tudo bem que muita coisa saiu do depósito da inquilina anterior, que, né, fez merda no apartamento e teve que pagar para resolver. Mas dá trabalho, né? Você tem que ter alguém indo lá para você, você tem que falar com um prestador de serviço, você põe energia nisso. Então
eu fico pensando assim, como que seria um imóvel à distância, né? A gente tem os imóveis, as empresas que fazem administração de Airbnb, inclusive esse é um business que eu quero fazer aqui na Flórida, eu quero ter um business desse aqui na Flórida, de administração de Airbnb, mas é custo, né? Uma administradora, para vocês terem ideia, uma administradora, ela não cobra menos de 20%. Então vamos supor que o seu Airbnb te dê 5 mil de retorno por mês. Pelo menos 1.000 vai para mão da administradora, tá? Fora custo de condomínio, fora custo de luz, fora custo de água, fora custo de internet que você tem que ter, apartamento de temporada você tem que decorar, você tem que investir na mobília. Então assim, não é só o custo do apartamento, entendeu? E uma coisa interessante do mercado de Santa Catarina é que lá, gente, as obras são muito mais demoradas. Enquanto em São Paulo a gente compra em 2024 para pegar chaves em 2026, em Santa Catarina eu tô vendo apartamento para pegar chave em 2030. Entendeu? Então, assim, é muito tempo. E aí, tudo bem, isso é bom porque eu teria tempo pra juntar grana pra mobília e tal, mas eu fico pensando, puta, até 2030 eu já comprei pelo menos uns 3 apartamentos. Sabe? Eu fico nessa. E eu não tô com grana pra fazer investimento a longo prazo, porque pra mim 30, daqui a 6 anos é longo prazo. Passou de 3 anos no mercado imobiliário, pra mim já é longo prazo, tá? Puta, eu vou comprar agora pra pegar daqui 6 anos. 6 anos eu já comprei 3. Entendeu? 3 que já vou estar rentabilizando, já estarão no meu portfólio, me gerando possibilidade de utilizá-los para alavancagem. E aí, tipo, tá, sabe? Então eu fico meio assim de perder o sentido. Eu tenho até conversado com alguns clientes lá do Sul que eles querem abrir um negócio para de compra e venda de imóveis em leilão. Aí talvez eu acho que seja mais interessante. Eu acho que eu vou avaliar essa possibilidade em vez de comprar agora, sabe? Enfim, só tô aqui contando para vocês que pé que eu tô. Ainda não decidi nada, tá, gente? Quando eu começo a olhar, eu demoro. Eu falo com a galera, eu chamo os corretores. Às vezes, se eu estiver no Brasil, eu visito a região. À distância, eu gosto de comprar em regiões que eu conheço, que eu domino, né? Porque daí, pra mim, não é um investimento tão arriscado, porque eu já conheço tudo ali. Então, os imóveis que hoje eu tenho no Brasil são em regiões que eu cresci praticamente, que eu trabalhava, que eu morei, né? E eu me sinto mais à vontade de fazer assim, porque eu estou fazendo à distância, tá? Dani, como você faria se você não conhecesse a região? Eu contrataria, teria um bom parceiro ali, trabalhando comigo, um bom corretor, uma pessoa que eu conheça, uma pessoa que eu confie, ou faria uma consultoria imobiliária com um profissional que domine isso também, que seja honesto. É o mais difícil, eu acho. Porque o corretor, ele tem interesse, entendeu? Ele tem interesse em te vender. Então ele vai dizer que é tudo lindo. É isso que é foda também. Então você tem que ter uma pessoa de confiança. Ó, eu quero investir em São Paulo. Eu sou da Bahia, eu quero investir em São Paulo. O que eu faço? Você tem que ter uma assessoria que vá te falar, olha, esse bairro é bom, esse bairro é ruim, esse bairro tem isso, esse bairro tem aquilo, esse bairro tem aquilo outro. Eu gosto muito de investir em São Paulo, porque São Paulo é um mercado que só cresce. É um mercado que, assim, é muito difícil você ter prejuízo. As pessoas ganham muito bem em São Paulo. Então, eu vejo que muita gente fica chocado, né, quando a gente anuncia apartamentos de 35 metros por 3 mil reais de aluguel. O povo fica, oi? Mas isso é São Paulo, né? Isso é a característica do lugar. Por exemplo, se você for alugar um apartamento para morar em Balneário Camboriú, você não vai pagar menos de 5, 6 mil. Um apartamento pequeno, né? Por quê? Porque o mercado é louco nessa região de Santa Catarina. Então, assim, é muito a questão do mercado, sabe? Da região que você tá, da região que você vai investir, e eu tenho olhado os mercados nesse sentido, assim. Eu acho que o próximo investimento, eu não sei, eu tenho um feeling, não é que eu tenho um feeling, vamos lá, vou explicar, porque aqui eu tenho que explicar porque vocês estão no meu clã, vocês querem seguir esse caminho. O que acontece? Eu tenho um consórcio em andamento, que eu fechei o ano passado, né? Então eu tenho um consórcio que eu pago R$1.000 por mês. Se você mora fora do Brasil, eu recomendo fortemente que você tenha um consórcio. Se você quer comprar imóveis no Brasil para investimento, eu recomendo fortemente que você tenha um consórcio. Por quê? Porque, gente, R$900 não dá nem $200. Eu pago menos de $200 por mês no meu consórcio. E quando eu for contemplada, ele vai ser uma carta de crédito de 300 mil. Eu consigo comprar um estúdio à vista, entende? Não no Brooklyn, que foi o que eu postei na comunidade esse final de semana, mas em outras regiões de São Paulo, eu consigo super comprar um estúdio de 300, menos de 300 mil.
Entende? Então, assim, é um negócio muito bom. Pra você que ainda não tem crédito no Brasil, pra você que tá construindo crédito, você que é empreendedor, tem um pouco de dificuldade com essa parte, ou você que não tem imóvel no seu portfólio já, você vai comprar um primeiro imóvel, você precisa dar um primeiro passo. E o consórcio, ele é uma boa estratégia quando você fala assim, ó, agora eu não vou comprar nada, que nem foi o que eu fiz. Ano passado eu comprei 2 imóveis. Eu falei, bom, eu vou dar uma pausa, eu preciso dessa pausa, porque eu vou mudar de país, eu vou fazer um monte de coisa, eu tenho um bebê recém-nascido, eu vou dar uma pausa. Mas eu não dou uma pausa 100%. Nesse período de pausa, eu estou fazendo o quê? Eu estou amortizando um imóvel que eu comprei, um empréstimo que eu fiz para comprar um imóvel em alavancagem, eu estou pagando um consórcio, que eu quero poder utilizar ele quando eu for comprar meu próximo imóvel. E você pode até deixar o seu consórcio, se você não está pronto para comprar agora, não quer comprar no próximo ano, não vai comprar no segundo ano, você pode até deixar ele bloqueado para você não ser sorteado, entendeu? Então, o consórcio é uma estratégia de compra planejada muito boa para quem quer ser investidor imobiliário. Eu não estou falando aqui de quem é seguidor de Primo Rico, dessa galera de bolsa de valores, que quer ficar contando a moeda, igual aquela Natália Arcuri, contando um cafezinho que vai enriquecer. Não é isso, tá? O consórcio, ele não é um investimento. O consórcio, ele é uma forma de comprar um imóvel de maneira planejada. Então, às vezes, $200 você gasta de restaurante. Você gasta de um negócio que não tem nada a ver. Você gasta ali, ó, sem perceber. Você gasta na Amazon. E você podia estar pagando um consórcio, entendeu? Que de uma hora para outra ele pode te sortear e você ter uma carta ali de 300 mil para você pegar, ou ele pode, você pode fazer uma estratégia para contemplar a sua carta e usar esse crédito, né? Você pode dar um lance, o dinheiro que você daria de entrada, você pode usar de lance, pegar a sua carta. Então, assim, o consórcio, eu gosto de ter ele como uma estratégia paralela, entendeu? E a gente tá caminhando aí pra 2025 já, né? 2025 eu quero muito comprar um imóvel, eu queria muito comprar esse imóvel aqui, mas eu não vou ter condição. Aqui é um mercado muito diferente do que a gente tá acostumado no Brasil e do que a gente tá acostumado no Canadá. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Pra você que tem interesse em investir em imóveis na Flórida, eu farei um vídeo sobre isso. Mas, por que eu tô falando sobre esse assunto? Porque chegou um comentário aqui na comunidade. Eu tenho adorado os comentários de vocês, tá? Porque tá me dando inspiração pra outros vídeos, assim. Eu tô super, super feliz. Então, assim, aqui na comunidade, lá no post que eu fiz sobre o apartamento do Brooklyn, é um estúdio, né, de quantos metros? 22 metros, na região do Brooklyn, por 350 mil. E aí eu perguntei pra vocês, né, eu falei, gente, tô avaliando esse empreendimento numa tabela que eu recebi e de acordo com o nível de conhecimento de vocês, me deixa uma opinião. Você acha que é um bom negócio? Você acha que não? Por quê? E aí algumas pessoas comentaram, o Marcelo comentou assim, eu achei acessível os valores, porém a forma de comprar é que parece meio pegadinha. Não sei se estou desconfiado demais. Na verdade, a forma de compra, né, porque o post ele dá mais ou menos um fluxo de pagamento, ó, de como que você pode comprar esse estúdio, tá? Então, no ato você daria 10.500, 3 parcelas de 7 mil, né, que daria 20 mil, 21 mil, 35 parcelas mensais de 880, as semestrais de mais 7 mil, uma parcela única no final e uma parcela única antes das chaves e no final o financiamento de mais 245 mil. Então, era mais sobre o fluxo, né, do pagamento, que ele ficou na dúvida, ele achou que isso poderia ser pegadinha, mas na verdade não. Aliás, esse fluxo de pagamento aqui, pra mim, ele tá ruim, tá? Ele não funcionaria. Eu não conseguiria, por exemplo, pagar 35 mensais de R$900. Por quê? Porque R$900 é o que eu sempre vou estar pagando nos meus consórcios. Quando esse consórcio que eu tenho for contemplado, imediatamente eu vou fazer outro. Mas não tenha dúvida, eu fui contemplada hoje, amanhã eu já tô fazendo outro consórcio. Por quê? Porque eu tenho na minha cabeça que eu tenho que estar pagando sempre algo para que eu seja sorteada no próximo imóvel. Então, se eu já fui sorteada nesse aqui, já tá tudo certo, eu já tenho que estar pagando o próximo, entendeu? O consórcio para mim ele é uma estratégia de compra planejada, não é a única estratégia de compra. Eu tenho também outras estratégias que eu aplico, mas o consórcio é a minha estratégia de compra planejada. Dani, eu não poderia pegar esse dinheiro e colocar no investimento? Você não acha que daria mais certo? Não. Por quê? Porque a ideia do consórcio é que você contemple ele no prazo máximo de 2 anos, 2 anos e meio no máximo. Você não tá juntando esse dinheiro para você enriquecer, para no final de 20 anos, que é o tempo de pagamento do consórcio, você ter 1 milhão. Não. Você tá pagando ele ali apenas para que, quando você tiver o dinheiro da entrada e enxergar uma boa oportunidade, você pegue a grana que você já tem, dê um lance
lance, contemple essa carta e maximize ali a quantidade de dinheiro que você consegue dar no imóvel de uma vez e, às vezes, até pagar o imóvel à vista com o consórcio. O consórcio, gente, ele é o dinheiro mais barato que a gente tem hoje dentro do mercado imobiliário, tá? A gente tem construtoras, presta atenção nisso que eu vou te falar. A gente tem construtoras que fazem consórcio para financiar as obras que depois eles vão te vender na planta. Porque consórcio é o dinheiro mais barato que nós temos. Nós não temos juros no consórcio. Isso é a mágica do consórcio. Só que não vale a pena você comprar um consórcio para esperar ser contemplado por daqui a sei lá quantos anos, 10, 15 anos ser contemplado para você comprar um negócio. Porque você é investidor, você precisa rentabilizar agora. Agora, se você souber usar o consórcio, perfeito para você. Porque você usa ele como estratégia de compra planejada, você maximiza a quantidade de dinheiro que você vai ter na mão, você negocia o preço porque você vai pagar à vista, você não paga juros, a parcela do consórcio é metade do valor da parcela do financiamento no início, depois o consórcio ele vai sendo reajustado, né? Depois com o tempo é importante você fazer uma estratégia de quitação adiantada, de amortização, né, desse consórcio, para que você não perca muito na valorização da carta, do crédito, mas de início, nossa, é maravilhoso, tá? Então o que as construtoras elas fazem? Elas compram os consórcios, fazem as cartas de crédito, elas contemplam essas cartas, pegam a grana toda, fazem um empreendimento, vendem esse empreendimento na planta, né? Esgotam as vendas. Quando elas vendem tudo, elas pegam o dinheiro, quitam o consórcio, isso vai acontecer no prazo máximo de 2, 3 anos, quitam o consórcio, boa, e lucraram demais, porque não tem juros, você só tem a taxa de administração. Então assim, consórcio é uma excelente estratégia, não era nem disso que eu ia falar. Mas, por exemplo, aqui, com relação à dúvida do Marcelo, Dani, esse fluxo de pagamento é a última coisa que você tem que olhar, porque esse você negocia até o talo quando você vai comprar. O ponto principal aqui desse anúncio é que são unidades NR. Unidades NR significa que são unidades não residenciais. Tá? Então, esses estúdios do Brooklyn são unidades NR. Dani, onde eu encontro essa informação? No site da construtora, que vocês não olharam. Tá? Então você tem que... É um trabalho de pesquisa muito grande quando você vai comprar alguma coisa na planta. Mas nesse caso aqui pra mim, o ponto principal é que eu não poderia fazer uma locação de longo prazo. E isso me incomoda, porque eu gosto de ter ali, no mínimo, por 1 ano, esse inquilino. Então são apartamentos construídos para fins comerciais apenas. Você pode alugar esse apartamento e colocar um contrato, por exemplo, de prestação de serviços, que vai fazer com que você entre numa alíquota de imposto muito inferior à alíquota de imposto da locação comum ou da locação por temporada. Então, o estúdio NR, ele é como se fosse um hotel. Você não pode alugar para um inquilino, por exemplo, no padrão de 30 meses, que é o padrão da locação normal. Você não poderia morar ali, você residir ali forever, também não poderia. Por quê? Porque é um imóvel feito para a alocação de curta temporada. Então, no Brooklyn, por esse preço, curta temporada, temos um bom negócio? Talvez temos. Porém, temos uma chance muito grande de ter dificuldades ao longo de 1 ano, por exemplo, para a locação desse imóvel. Por que, Dani, dificuldades? Uma vez que o Brooklyn é um bairro super executivo, perto de muitas empresas, ele é muito badalado. Porque, gente, sempre que a gente tiver um imóvel para locação de Airbnb, esse imóvel vai estar sujeito a uma série de fatores. Uma série de fatores. O preço, a flutuação de preço do Airbnb, ela é grande. Em momentos do ano, você vai ter uma ocupação altíssima. Eu tinha ocupação em Vancouver de 22%. 22% não, 22 dias de 30%. Assim, a maior parte do mês, os meus imóveis estavam alugados em Vancouver, entende? Então, só que eu tinha momentos do ano que a nossa ocupação, ela caía. Aí, o que a gente tinha que fazer? Baixar o preço. Então, a flutuação de preço do Airbnb, ela é muito grande. O Airbnb vai exigir que você faça investimento em decoração, investimento em mobília. Um bairro como Brooklyn, não dá pra você fazer mobília com móveis de Casas Bahia. Você vai ter que gastar uma boa nota em marcenaria de qualidade, colchão de qualidade, roupa de cama, faxineira, administradora que vai cuidar desse imóvel pra você, tem que ser muito boa. Então assim, é um business, é um negócio que dá muito mais trabalho do que uma locação padrão. O meu inquilino, ele me deu trabalho ali, mas ele vai ficar no mínimo 1 ano, no mínimo 2. Eu tenho inquilino comigo há 4 anos.
entendeu? Então, assim, não é um negócio que me dá muito trabalho. Já uma locação por temporada não é assim. E eu já tive os dois, eu sei do que eu tô falando. A gente tinha muito mais trabalho com a locação de temporada. Eu tinha uma equipe para cuidar dos imóveis que a gente alugava por temporada no Canadá. Então, o ponto aqui desse estúdio do Brooklyn é que você só pode alugar por temporada. Não é, por exemplo, como o meu estúdio do Transamérica em São Paulo. Esse estúdio eu poderia alugar ele por temporada, eu posso alugar ele no long term. Eu sou livre, ele não tem nenhuma restrição. Agora, o do Brooklyn tem essa restrição. Se eu comprar, eu tenho que assumir que eu vou ter que pagar a administradora. A gente já tem administradora em São Paulo que só pega o seu imóvel para administrar se você tiver um padrão XPTO de decoração. Então, antes, assim, esse é o tipo de coisa que eu jamais recomendaria para um investidor que mora fora do Brasil e quer investir no Brasil e não tem uma equipe montada no Brasil para isso, tá? Eu ainda tenho uma equipe. Tem várias pessoas que trabalham comigo, várias pessoas que me ajudam. Então, assim, eu poderia fazer o curta temporada que eu conseguiria administrar hoje com o conhecimento que eu tenho, com a equipe que eu tenho. Eu adoraria montar uma empresa em São Paulo para administrar os imóveis de vocês, que vocês vão comprar horrores e vão precisar de administrador lá. Mas, gente, é um business grande. É um business que dá muito trabalho. De todos os negócios que eu já tive na minha vida, esse foi o que eu mais gostei, mas foi também o que mais deu trabalho. Então, é uma coisa que, se você é um investidor iniciante, eu não te recomendaria esse estúdio, esse empreendimento, entendeu? Porque eu acho que vai te dar muito trabalho. Agora, se você já tá com um portfólio diversificado, você já tá com um portfólio legal, você tá querendo entrar no jogo do short term, aí é outra conversa. Aí você tá apto pro trabalho. Você tá afim de ter essa dor de cabeça aí, que vai te dar lucro, tá? Vai te dar muito lucro. Eu tinha, só pra vocês terem uma ideia, quando eu tinha casas de locação no residência estudantil, né, no Canadá, a gente alugava um quarto por $1.700. Isso era mais caro do que o aluguel do apartamento que eu morava. Eu morava num apartamento que o mês eu pagava 1.500. E na casa dos estudantes, a gente cobrava 1.700 um mês para um quarto. Eu tinha casas com 4 quartos, eu tinha casas com 5 quartos. Eu tinha casas que tinha quartos específicos para Airbnb. Por quê? Porque na época de temporada, a diária que custaria 35, a gente subia para 80. A gente fazia essa jogada. Então, assim, é tudo coisa que você tem que prever. Por exemplo, Thanksgiving, a gente fazia festa de Thanksgiving na República, a nossa diária aumentava. A gente fazia festa de Halloween, a nossa diária aumentava. Então, assim, é uma empresa. Não, Dani, não é isso que eu quero. Eu tô querendo um imóvel pra eu investir, ter meu aluguelzinho lá e construindo patrimônio. Short term não é pra você, ou pelo menos não é pra você agora, tá? Então, assim, é isso que a gente tem que ter em mente, sabe? Hoje, eu tô afim de ter essa dor de cabeça do short term? Hoje, não. Hoje eu tenho um bebê pequeno que depende de mim, eu quero ter mais um bebê em breve, eu não tenho cabeça pra cuidar disso agora. Então, o que eu vou fazer? O que eu tenho feito? Eu tenho comprado apartamentos para long term. E é assim que eu vou ficar até o momento em que eu falar, não, agora eu tô com mais tempo, tô com mais energia, bora, vamos fazer. Entendeu? Ah, não dá pra colocar na administradora? Dá. Mas gerenciar o que o outro tá fazendo por você requer que você tenha conhecimento do que você tá fazendo. Você comprar um imóvel que você não tem conhecimento de como administrar pra jogar na mão de outra pessoa, na expectativa de que você não vai ter problema, é praticamente a receita pro fracasso. É receita pra alguém te roubar, é receita pra destruírem seu imóvel, é receita pra te passarem a perna. Não vale a pena. Não vale a pena. Se você viu que não tá nesse momento, espera mais um pouco, fica mais maduro. Tem várias coisas que eu preciso aprender, tem várias coisas que eu preciso estudar, mas também tem várias coisas que eu domino. Essa é uma delas. Eu já fiz esse business, eu já tive experiência com isso, uma boa experiência com isso. Então eu sei que por mais que seja um business incrível, que dá dinheiro, no momento atual da minha vida, não rola. Ah, e com relação ao empreendimento de Santa Catarina, eu pensei bastante, assim, é um negócio que eu gostaria muito de ter pra mim, mas eu não sei se eu tô boa, assim, tô apta a esperar até 2030. Pra mim, 2030 é um negócio muito longe, entendeu? Muito longe, muito longe. E eu sei o quanto eu sou volátil e eu vou mudar. Eu não vou querer ter o meu dinheiro preso nisso aí até 2030, entendeu? Então, pra mim, não faz tanto sentido. Muito provavelmente eu vou entrar no business de leilão, pra comprar por leilão em Santa Catarina do que comprar na planta. Não tenho uma opinião formada ainda, mas só estou trazendo aqui pra vocês entenderem que no mercado imobiliário, a gente não parte cheio de certezas. A gente sempre tem que estar disposto a analisar, ouvir, estudar, buscar, tá? Que nós vamos aprender muito sobre imóveis juntos. Eu vou trazer muito para vocês sobre o meu portfólio, sobre como eu aplico
aplico isso na minha vida, como eu faço isso na minha vida, e quem sabe isso possa te inspirar. Tá? Isso possa te inspirar aí a dar os primeiros passos, começar a construção do seu portfólio. Você só precisa se organizar a sua vida, organizar a sua casa e vai dar tudo certo para você conseguir esse crédito lá na frente e começar a construção do seu portfólio. E sobre esse empreendimento do Brooklyn, era isso que eu queria falar para vocês. Tá um preço muito bom para a região, né? Um preço excelente para a região, pro nível de acabamento, nível do empreendimento, assim, tá de graça, né? Mas a gente sabe aí que você precisa estar apto ao short-term rental, você precisa querer fazer o business de locação por temporada para comprar esse tipo de empreendimento, tá? Então, se não é o seu caso, esse eu não recomendaria. Me digam o que vocês acharam desse vídeo, se vocês conseguiram pegar muitos insights, se ele te trouxe aí uma visão diferente sobre consórcio, sobre Airbnb, sobre estúdios, e a gente se vê no próximo vídeo.